Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Eu sou o Jonathan Cadiz e eu estou aqui para dividir com você mais um vídeo falando da Palavra de Deus. Eu quero te pedir, por favor, fique até o final, assista esse vídeo, tem um conteúdo muito bom aqui para você aprender mais da Palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilha, ativa o sininho das notificações para que o YouTube entenda que os nossos conteúdos precisam ser alcançados por mais pessoas. E assim o YouTube ele nos dá mais espaço para sermos divulgados para mais pessoas e com isso nossos vídeos podem alcançar mais pessoas, tá bom? Nós estamos com um tema muito bom hoje que a gente vai tratar, tá? Então eu peço a você, fique conosco e vamos sendo edificados pela palavra. Olá, querido, querida. Hoje nós vamos aqui seguir a sequência de vídeo da nossa playlist Perguntas e Respostas Bíblicas, tá? A pergunta que me fizeram, que eu quero aqui hoje conversar com vocês bem rapidinho, é sobre os judeus e os samaritanos. Por que eles se odiavam tanto? O que aconteceu? Por quê? Ou porquê da guerra dos judeus e samaritanos? Para isso eu quero ler com você o Evangelho segundo o relato de João, o capítulo de número 4, e eu vou ler o versículo de número 9, tá? Somente a parte B, o final do versículo de número 9 diz assim: Judeus, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, tá bom? Aqui é um relato de Jesus com a mulher samaritana na beira do poço, tá? Quando ela responde a Jesus: como você judeu falas comigo sendo samaritana? João ele coloca uma frase extra, ele acrescenta: ela disse isso porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam. A guerra era tanta que algumas pessoas, alguns estudiosos antigos dizem que um judeu não lavava os pés, aonde um samaritano lavava as mãos. Agora, por quê? Nós vemos nos evangelhos claramente que judeus e samaritanos eram inimigos declarados. Mas, na verdade, essa relação de ódio, ela se remonta muito antes da história. Então, para isso, a gente tem que voltar um pouco na história para entender. No período monárquico de Israel, depois do reinado de Salomão, o reino se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte fica com Israel, capital Samaria, e o Reino do Sul com Judá, capital Jerusalém. Então Samaria agora ela se torna uma capital, é a capital de Israel. No ano 72 a.C., obviamente, o Reino do Norte foi levado ao exílio pelos assírios, ao cativeiro, tá? O rei Salmaneser V, ele leva Israel para o exílio. E muitos do que haviam sido levados para a Síria e para a Babilônia, eles casaram-se com pessoas daquela região. Só que o rei, ele, além de importar, ele também exportou pessoas. Como assim? O rei ele levou pessoas para a Síria, mas ele também trouxe pessoas da Síria para Samaria. Ele deixou um pouco de pessoas ainda em Samaria e ele trouxe pessoas da Síria para viver em Samaria e ele levou pessoas de Samaria para a Síria e para a Babilônia. Isso, o que aconteceu? As pessoas se casaram, tiveram filhos. Então o que acontece? Eles acabaram se misturando com aquele povo, tá? Isso aqui causa o primeiro de muitos problemas, né? Porque nós precisamos entender primeiro que não era só um problema que remontava todo esse ódio dos judeus pelos samaritanos, mas sim uma sequência de coisas. O principal é esse que eu estou falando para vocês.
isso tudo culminou em uma mistura de raça. Os samaritanos, eles casaram com os assírios, tanto os que ficaram em Samaria quanto os que foram levados para a Síria. A coisa era tão séria que os judeus daqui, eles passaram a tratar os samaritanos como se eles tivessem o sangue impuro. A situação era tão crítica que quando Esdras chega para edificar a cidade, para reedificar, na verdade, o capítulo 9, do 1 ao 3 de Esdras, ele nos mostra que Esdras chega na cidade e quando ele viu a mistura da raça do samaritano, olha só o versículo 3. Não vou ler do 1 ao 3 para você. Se a gente está falando de Bíblia, ler a Bíblia nunca é demais. Acabaram, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm separado dos povos essa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com povos dessa terra, e até a mão dos príncipes e magistrado foi a primeira nesta transgressão. Aí Esdras diz: ouvindo eu tal coisa, rasguei minhas vestes e o meu manto, arranquei da minha cabeça os cabelos e da minha barba e me assentei atônito. Esdras ficou espantado de saber que o povo se misturou com o povo pagão. Então, essa atitude dos samaritanos causou revolta entre os judeus. E eles, nessa mistura de povos, acabaram também deixando entrar o politeísmo, a idolatria. Tá? Eles serviram também aos deuses assírios. Tá? O segundo livro dos Reis, capítulo 17, no versículo 33, diz assim: assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Então os samaritanos aqui, eles ainda criam em Deus, porém serviam a outros deuses. Então os judeus ficaram revoltados, o restante da população ficou revoltada com os samaritanos, por, além deles ter misturado a raça, eles ter misturado o culto, eles ter adorado a outros deuses. Com o tempo se houve um esforço para o abandono da prática politeísta. Então os samaritanos ergueram o seu próprio templo no Monte Gerizim e desqualificaram a adoração no Templo de Jerusalém. E aí causou mais conflito ainda. É por isso que a mulher samaritana pergunta para Jesus: vocês dizem que deve adorar no templo, os nossos pais dizem que é no monte, porque eles ergueram o próprio templo no Monte Gerizim, porque o restante da população judia, eles não aceitavam mais que os samaritanos adorassem no templo, porque consideravam que eles eram de sangue impuro, misturado, e que eles também eram idólatra. Tá bom? Esse templo no Monte Gerizim, ele foi destruído mais para frente, tá? Mas também houve muita briga territorial. Então, em terceiro lugar, eu posso pôr aqui um dos motivos da briga dos judeus e o dos samaritanos, os eventos históricos. Muitas guerras e conflitos aconteceram durante a história. Em Esdras 4, os samaritanos resistiram à reconstrução dos muros de Israel. Para você ter ideia como chegou. A oposição foi tão forte que o maior opositor de Esdras e Neemias foi nada mais nada menos que Sambalate. Você já ouviu falar de Sambalate e Tobias? E Sambalate, ele era governador de Samaria. Então foi uma forte oposição. Os judeus que passavam por Samaria eram constantemente agredidos. Os judeus invadiram Samaria e destruíram o templo no Monte Gerizim. Lembra que eu falei que o templo foi destruído? Pois é, os judeus que destruíram nessa guerra, nessa briga durante a história. E em represária, os samaritanos foram à noite de Jerusalém e espalharam ossos humanos no templo. Isso foi para os judeus uma calamidade. Tá? Logo depois da assunção de Cristo, a história conta que um judeu que passava por Samaria foi morto
Em retaliação, os judeus fizeram várias investidas ao povoado samaritano. Então foi uma guerra que consta na história que foi terrível. Então a gente vê que ao longo da história houve vários fatores que corroboraram para essa guerra dos samaritanos e dos judeus. O ódio era tanto que eles tinham vias para passarem de um lado para o outro. Quando nós vemos, por exemplo, Jesus ele vai da Judéia para a Galiléia, no capítulo 4 de João, e diz que lhe era necessário passar por Samaria, isso não significa que era por causa da geografia, porque Samaria ficava, sim, geograficamente entre Judéia e Galiléia. Mas os judeus tinham muitas rotas para se desviar de Samaria, inclusive a rota marítima. O que o texto diz é que Jesus tinha um propósito em passar por lá. Pois bem, porque o ódio era tanto que eles evitavam passar por lá. Tá? Quando nós vemos em João capítulo 8, no versículo 48, o ódio dos judeus contra os samaritanos era um tanto que eles, chamando Jesus de samaritano, querendo dizer que Jesus estava endemoniado. Então, para eles, um samaritano era um endemoniado. Tá? Os discípulos, por exemplo, queriam mandar fogo do céu para destruir o vilarejo samaritano. Em Lucas 9, do 52 ao 54, a gente vê essa história, porque eles consideravam aquela cidade como Sodoma e Gomorra, uma cidade promíscua, pecadora, que merecia nada mais do que o fogo eterno. Para você ver a que ponto que chegou esse ódio, tá? Mas Jesus, ele veio quebrar tudo isso. Jesus, ele teve uma atitude totalmente diferente. Ele colocou em risco a sua reputação de judeu, de um homem íntegro, e ele se associou a um samaritano quando ele para conversar com aquela mulher na beira do poço. Jesus, ele curou alguns leprosos, e um era samaritano, e ele manda ele ir no templo para se purificar, sendo que um samaritano não poderia fazer isso. E somente o samaritano voltou para agradecer. Jesus, ele narra uma parábola onde ele coloca o samaritano como a vítima e o judeu como vilão. Tá? Então Jesus, ele quebrou tudo isso. E antes de subir ao céu, é interessante que Jesus, ele dá uma ordem. Eu quero ler isso com você para a gente terminar esse vídeo, tá? Em Atos capítulo 1, no versículo 8, Jesus diz, mas ele está subindo ao céu, tá bom? Ele já foi, já ressuscitou. Aqui é a assunção de Cristo. E ele tem uma ordem para a igreja. Vamos ver qual é essa ordem? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, Jesus estava ensinando para os seus do colégio apostólico, que agora iriam ser os apóstolos da igreja primitiva, que o evangelho deveria ser anunciado a Samaria, e que Samaria também estava nos planos dele. Louvado seja Jesus por isso. Eu espero ter te ajudado, tá bom? Com essa pergunta que você me fez sobre a guerra dos judeus e dos samaritanos, tá? Faça a sua pergunta, deixe seu comentário, participe desse vídeo e no que nós podemos ajudar, nós estaremos prontos para isso. Fique na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida. Vamos estudando a palavra de Deus juntos.